Estamos no ar, né, com o nosso público gigantesco de bilhões de acessos no YouTube, né? Não sei se você entrou para ver, Caio, mas nossos vídeos no YouTube todos com muitos acessos. Vou começar aqui então, né? Começar mostrando então que a gente está agora no 11º encontro do Clube do Livro, que também é o último encontro, né? Planejo terminar hoje, porque já na semana que vem a gente já vai entrar em dezembro, daí vai ficar muita coisa pra gente, né, já vai ficar muito tarde, parece, né? Lembrando que a gente tá fazendo esse clube desde agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro. Acho que 4 meses tá bom, né? Demorou um pouquinho por conta aí de algumas datas que eram feriado, né? Que a gente ia ter encontros, essas coisas todas. Algumas dificuldades que a gente teve em relação ao cronograma, mas a gente vai conseguir terminar então em novembro e não em dezembro, tá? Então não vai ter nenhum tipo de reclamação ou algo do tipo de eu estar atrapalhando aí o seu desenvolvimento no final do semestre da escola, né? Mas enfim, né? O último encontro aqui. Nós já falamos, tá, do capítulo 22, só vou passando aqui rapidinho para te relembrar. Opa! No capítulo 22 a gente falou da influência da Lua, né, e do teste do projétil com um gato e um esquilo, né, sobre a influência da Lua. Nós falamos sobre a influência da Lua. Nós falamos lá sobre as marés, lembra que eu te mandei, que eu mostrei aqui um vídeo sobre a maré de Cisígia e que falava, né, como que é a maré alta e a maré baixa. Daí o vídeo sobre a maré de Cisígia era um vídeo lá de São Luís do Maranhão que a maré ficou muito alta por causa aí de uma coincidência da Lua e do Sol fazendo força gravitacional na maré, que provoca aí uma onda super alta, né? Uma onda super, não, uma maré super alta. Daí depois sobre o teste do projétil né, com um gato e com um esquilo. Fala sobre a Guerra Fria, né, que era aquela briga lá entre o comunismo e o capitalismo, sobre a União Soviética e os Estados Unidos, para ver quem tinha mais influência. E aí, né, para a gente conseguir chegar na Laika, né? Por que mandaram então um ser vivo, né, um cachorro, né, para o espaço, né? Se eles sabiam que ele ia morrer, né? Tinha um intuito aí em relação a isso. Depois a gente falou sobre a integração da respiração e da circulação sanguínea, já que a Laika teve problemas respiratórios e uma parada cardíaca a partir do superaquecimento da cabine. E aí, né, qual é a relação ainda do superaquecimento da cabine, do estresse, da respiração e do ato do coração batendo? Então, depois do projeto então, capítulo 23, falamos sobre a produção de oxigênio e destruição do ácido carbônico lá de dentro da cabine, né, que os três lá do nosso livro vão passar. Falamos aqui da equação da respiração e da equação geral da fotossíntese, para chegar agora no capítulo 24, que é onde o nosso capítulo, nosso encontro 11 começa, né? E para falar sobre ele, preciso dizer que agora são 10h07 que eu tô gravando isso. Talvez esse encontro acabe um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais longo, tá? Não vou saber dizer sobre isso, depende da sua participação, Caio. Então, de verdade, se quiser participar igual o encontro passado, foi muito bom, foi muito interessante que a gente ficou falando sobre aquela parte de teste em animais, essas coisas assim. É bem interessante conversar e discutir sobre isso. Talvez até seja o intuito, né, desse clube, debater aí com você a respeito dessas coisas aí da ciência, né? Como a gente consegue pensar a ciência no nosso mundo. Mas, enfim, o capítulo 24 tem uma parte lá dele, deixa eu só ver aqui, tá. Tem uma parte dele, né, que fala, né, a questão da colocação, essa foi de pronto resolvida. Tratava-se de escolher uma elevada montanha e as montanhas de grande elevação não abundam nos Estados Unidos, né? Efetivamente, o sistema orográfico daquele grande país reduz-se apenas a duas cadeias de montanhas de mediana altura. Tá. Então tá falando aqui que nos Estados Unidos tem, né, o sistema orográfico é o sistema das pedras, né, das rochas lá do país, tá? Tem duas cadeias de montanha de mediana altura, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui nessa região, olha, nessa região que está em marrom aqui, tem muitas montanhas, tá? Que são as montanhas rochosas, e aqui nessa outra região aqui que também tem, tá na mesma cor aqui, e até essa parte mais verde também, na verdade, tem as montanhas Apalaches lá nos Estados Unidos. Você já ouviu falar dessas montanhas? Não.
Tá, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre como que essas montanhas elas são formadas, tá? E é interessante perceber que ó, essas montanhas elas não param, tá? Ó, elas estão aqui, elas vêm aqui, né, do México, né, que é o país que está embaixo dos Estados Unidos. Elas vêm do México, passam pelos Estados Unidos, e elas continuam, né? Dá para perceber que elas estão continuando? Que essa parte que tá mais, como que eu posso dizer, meu, mais enrugada aqui, tem um certo relevo aqui no mapa. Mas enfim, pode falar alguma coisa? Bem engraçado, porque, tipo, sobe até lá longe. Meu, olha que legal. É que essa parte aqui ficou extremamente mal definida, né? Essa escala aqui que tá mostrando ficou assim realmente bem mal definida. Mas o que que tá mostrando, né? Tá mostrando aí a elevação dos territórios ao longo da América, né? Da América aí, da Groenlândia, né? Da Greenland, acho que é. E aí, olha que interessante. Eu acho que tem uns 2.000, o último aqui de cima, tá vendo? Tem 1.800 e aqui em cima eu acho que é 2.000, se eu não me engano, ou 3.000. Não dá para perceber direito, porque tá bem mal mesmo a definição. Mas, olha que interessante, como que a gente consegue olhar para esse mapa? Você vê aqui ó, a corzinha aqui do mapa, né? Por exemplo, a cor mais de baixo lá é verde e tá a 200. Isso quer dizer que as partes do mapa que estão em verde, aqui agora, né, do mapa, desde aqui de baixo até aqui em cima, essas partes que estão em verde, elas estão a 200 metros acima do nível do mar. E aí as partes que estão aqui em branco estão 600 metros acima do nível do mar. E essas partes em vermelho forte aqui estão a 2, 3 mil metros acima do nível do mar. O que a gente consegue perceber com isso? Que, de acordo com o lugar que você está, esse lugar ele é mais baixo ou mais alto em relação ao nível do mar. Olha que interessante que é isso. E, estando mais perto do nível do mar, né, mais baixa, a altitude sendo mais baixa ou mais alta, isso vai definir um monte de coisa para aquela região, né? Tanto para o clima quanto para as espécies que vivem ali, né? Porque imagina, né, uma espécie que mora ali perto do mar, por exemplo, um caranguejo, né, que vai morar ali perto do mar, ele vive lá na altitude zero, né? Ou seja, né, a altitude do nível do mar mesmo. Porque lá tem a água salgada que ele precisa para sobreviver, tem outros organismos que estão ali para que sobrevivem ali, que ele se alimenta para ele conseguir sobreviver também, e etc, né? Até muito alto, onde tem pouca disponibilidade de oxigênio, lá em cima, né? Por exemplo, essas partes aqui em vermelho aqui no mapa, e ali também tem outros animais que são adaptados para essas diferentes regiões, né? E, né, mas olha que interessante que é. Bem nessa parte aqui, ó, a gente consegue perceber que toda a parte, né, esquerda da América, né, tanto a América do Norte, quanto a América Central, quanto a América do Sul, toda a parte esquerda dela, ela é bem alta em relação ao nível do mar. Tipo, bem alta mesmo. E por que será que isso acontece? Não sei explicar. Porque, olha, essas cadeias de montanha aqui as montanhas, qual que é o nome delas? As montanhas rochosas aqui da América do Norte, se a gente for descendo assim, né, com o mouse, ó, a gente vai passar as montanhas rochosas aqui, daí a gente passa pela América Central e a gente chega aqui na América do Sul. Qual que é o nome dessa cadeia de montanha que a gente tem aqui na América do Sul? Ela é a Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, né? Você já ouviu falar dessa cordilheira? Inclusive, ela é um dos únicos pontos Já. aqui da América do Sul que neva, né? Por que que neva lá? Porque ela é tão alta, que o clima lá é extremamente diferente do clima aqui em São Paulo, né, por exemplo. E aí, né, mas por que será que, então, né, que existe, né, a formação aqui dessas montanhas e aqui também, tá? Você pode perceber que a Groenlândia também ela é extremamente alta, né? Por que será que isso acontece? Ah, olha só que interessante. Por causa das placas tectônicas. Você já ouviu falar das placas tectônicas? Sim. O que Elas são? que, elas que fazem os terremotos, os tsunamis, etc. É quando uma sai da ordem.
Mas o que são as placas tectônicas? Acho que eu vou falar aqui para você daqui a pouco. O que são as placas tectônicas? Placa tectônica é sinônimo de continente? Ah, As placas tectônicas, elas são um montoado aí de crosta terrestre, né? Que é essa região mais de cima aí do nosso planeta, né? Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Olha aqui, ó, a crosta terrestre, né? Vou mostrar agora, eu volto no slide anterior. É o nosso planeta, ele é dividido em várias camadas, tá? Você tem a crosta terrestre, que é essa mais de cima, que é a parte que a gente pisa e é onde tem água, tá? Então é formada aqui pelos continentes e pela água e por tudo que a gente consegue ver. Daí, se você conseguir ir cavocando assim, você vai chegar no manto e depois do manto você vai chegar no núcleo. E isso aqui é lava, tá? Isso aqui é lava, daí tem a parte sólida, daí tem a parte líquida, que não cabe aqui falar, né? Senão vai ficar muito conteúdo pra gente conversar sobre. Mas olha que interessante, né? Nosso planeta, então, ele é constituído de diversas camadas aqui, né? Tem o núcleo interno, o núcleo externo, né? Tem o manto lá mais de baixo, o manto mais de cima, e a crosta terrestre, que ela também é dividida em diversos nomes, tá? Que a gente não precisa conversar sobre isso. E aqui, né? Os continentes são situados sobre as placas tectônicas, né? Os continentes situados, né, na verdade, sobre as placas tectônicas, que são, então, esses amontoados aí de rocha que a gente tem na crosta terrestre, que elas ficam meio que à deriva ali em cima aqui em cima do manto, e por isso elas conseguem fazer algumas interações entre elas, né? Como, por exemplo, essa interação aqui extremamente interessante, né, que tem aqui entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Né? Mas, olha, vou voltar aqui nesse mapa que está aqui em cima primeiro, que olha que interessante, né? Essa aqui é a América do Sul. Essa aqui é a América do Sul, e essa aqui é a África. Entre elas aqui, olha, tem uma rachadura nessa. Você consegue perceber, né? Esse risco preto aqui, né? Daí esse risco preto ele vem para cá e tal. Olha que louco. Tá vendo que tem uma seta aqui, bem aqui onde tá o meu mouse, tem uma seta um pouquinho em cima dele? sim. E essa seta ela tá indo para a esquerda, né? Em direção da América do Sul. Então, o que está acontecendo? Enquanto a América do Sul está indo para a esquerda, a África está indo para a direita. Isso quer dizer que, por conta da placa sul-americana e da placa africana estar se afastando, ao longo do tempo, a América do Sul e a África também estão se afastando. Olha que doido. E isso quer dizer que há muito tempo atrás, a América do Sul e a África eram grudadas. Olha isso que doido. Eram tudo junto. Era tudo junto. Esqueci de pegar Pangeia, né? Mostrar pra você o que é a Pangeia. Aqui, olha. Esqueci de fazer uns slides a respeito disso. Mas aqui nessa foto aqui a gente vai perceber. Olha que louco isso, olha. Nossa, essa imagem tá bem sem definição, né? Então, deixa eu pegar uma outra que esteja bonita para conseguir mostrar. Aqui. Olha que legal. A América do Sul, né, a South America, ela estava bem juntinha aqui da África, né? Assim como a América do Norte também estava, a Eurásia, né, que é a Europa junto com a Ásia, estava tudo ali bem juntinho. Mas o que aconteceu, né? Por conta de ter uma placa tectônica bem aqui no meio, né, entre a América do Sul e a África, as duas começaram a se distanciar, né? Começaram a se distanciar, distanciar até a distância que estão hoje. E, deixa onde que eu tô aqui? Peraí um segundinho. Mas, né, não só a placa americana está indo para a esquerda, como a placa de Nazca, se você olhar aqui, a placa de Nazca, ela está vindo para a direita, assim porque a placa do Pacífico está indo para a esquerda e a placa de Nazca está vindo para cá, e aí a gente vai ter um momento que a placa sul-americana e a placa de Nazca, elas estão batendo. Vamos lá perceber isso? Essa seta aqui está indicando que essa está vindo para cá e essa está vindo para cá, então vai ter um momento que elas vão bater. Você consegue perceber isso? Sim. E nesse momento que elas batem, o que vai acontecer?
vai ter uma força, não sei dizer como é a força, mas que vai ser liberada. Aí provavelmente vai causar algum tipo de terremoto ou tsunami. Sempre que uma placa tectônica se mexe, a gente vai ter algum terremoto. Ou não necessariamente um terremoto, né, mas algum abalo ali no continente, né? Tem diversos continentes, tem diversos países no mundo, tipo o Japão. No Japão tem um montão de terremoto por ano, só que a maioria deles o pessoal nem sente, de tão fraquinho que é. Mas tem alguns grandes deslocamentos nas placas tectônicas, né? Que a hora que ela se mexe, né? Como o continente está em cima dela, vai sentir tudo, né? Vai tremer bastante coisa aí. E sobre isso a gente não consegue fazer nada, tá? A gente não consegue parar uma placa tectônica, não consegue mexer, não consegue fazer nada, só aceitar e conseguir se adaptar em relação a isso. Mas, olha que doido que vai acontecer. A placa de Nazca, então, né, aqui embaixo do slide, ela tá vindo aqui para a direita e a placa sul-americana tá vindo para a esquerda. E aí elas duas vão se colidir. E a hora que elas colidem, a placa de Nazca ela vai ser jogada para baixo e a placa sul-americana vai ser jogada para cima. E aí, sendo jogada para cima, a placa sul-americana, ela começa meio que se enrugar, né, fazer algumas rugas assim em cima dela. E essas rugas são a Cordilheira dos Andes. É doido isso, né? Legal. É legal pra caramba isso aqui, meu. Muito interessante. Essa matéria aqui na faculdade eu acho que é a mais legal que a gente tem. Olha que interessante, né? Então as placas tectônicas, elas se interagem entre si, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre os três tipos de interação entre as placas tectônicas. E quando a placa de Nazca ela vem, né? Imagina, as duas vêm, elas não batem uma de frente com a outra, né? Mas elas batem, uma vem para baixo e uma começa a se enrugar e subir em cima da outra mesmo. E essa placa de Nazca aqui, quando ela vai para baixo, ela vai virar ela vai virar lava de novo, que ela vai ser queimada e vai virar lava de novo para depois ela vir a ser reciclada e virar placa, virar continente mais para o futuro, sei lá. Olha que legal, né? Para ser ejetada aí de baixo aí do manto terrestre pelos vulcões, né? Olha que legal. E nesse mapa aqui também a gente consegue perceber que tem diversos pontos vermelhos, né? E esses pontos vermelhos que tem são os vulcões ativos, na verdade. E a gente consegue também perceber que esses vulcões ativos, eles estão sempre aonde tem o encontro de placas tectônicas, né? Não todos os encontros de placas tectônicas vão ter vulcão, mas as placas, os vulcões só estão onde tem esses encontros. É por isso que a gente não tem vulcão no Brasil. Né? O pessoal fala, né? Ah, não tem terremoto no Brasil e não tem vulcão no Brasil. Por que não? Porque olha onde o Brasil está, né? O Brasil está bem no meio de uma placa tectônica, né? A placa sul-americana, né? Tá bem no meio aqui. E aí, se ela mexer, é bem difícil chegar algum tremor aqui pra gente. E sobre vulcão, o Brasil não está perto do encontro de placas tectônicas, né? Por isso que não temos vulcão aqui no Brasil, né? Mas aonde tem vulcão que a gente sabe? Lá perto da Europa, aqui bem nessa regiãozinha aqui que eu estou circulando com o mouse, é onde está o vulcão La Palma, né? Que está em erupção agora, né? Que tem aqui o encontro da placa africana com essa placa eurasiana, com a placa eurasiana. Interessante, né? Então aqui tem esse choque e vai ter os vulcões, né? Faz alguns buracos na crosta por onde a lava consegue sair. O vulcão é isso, né? Um buraco na crosta por onde o manto, ele é ejetado. Olha que interessantíssimo que é isso. E o que mais? O Japão aqui também, né? O Japão tá aqui nessa região aqui, né? Olha quanta placa tectônica que tem aqui. Com certeza aqui tem um monte de vulcão, além de um monte de terremoto, que o Japão tá por ali, né? Olha que medo morar num lugar assim. Mas aqui, né, sobre a crosta, o manto terrestre, o núcleo, a gente já falou. E agora falar sobre os encontros, os tipos de encontro das placas tectônicas. A gente tem o encontro convergente, né? Não precisa, você sabe, né? Não precisa se adequar, procurar e ficar decorando nenhum nome, tá só saber já tá bom que tem. Então as placas tectônicas, né, elas estão flutuando ali, né? Elas estão ali na superfície terrestre. E aí elas têm três interações entre elas, né? As convergentes, que é quando elas batem uma com a outra, que é o caso da placa sul-americana com a placa de Nazca,
e aí uma se eleva e uma vai para baixo, né, voltando a ser o manto depois, né? Como por exemplo, né, essa aqui, ó. A hora que essas duas batem, essa aqui vai para baixo e essa vai para cima, né? Ela começa a ter até vulcões aqui sendo formados. Tem as placas transformantes, que é quando elas não batem nem se distanciam, né? Mas sim elas vão deslizando uma do lado da outra. E tem também as divergentes, que é quando elas vão em caminhos divergentes, né? Divergente é quando vai para dois lugares separados, né? Que a gente vai ver um exemplo ali daqui a pouco também. Já no caso, né? Um encontro aqui de placa divergente. Você quer falar alguma coisa sobre isso? É bem interessante estudar isso. Isso é bem interessante demais. Tá bem interessante demais. Se você se interessar pelo tema, assim, eu vou indicar um filme lá no final, alguns filmes, é muito interessante, cara. Isso é saber como que o mundo funciona, é extremamente interessante, porque o planeta Terra, ele é um planeta que se fala, né? Que ele é um planeta dinâmico, né? Isso quer dizer que ele está em constante interação com os seres vivos, né? Daí, por exemplo, Marte. Por que é difícil ir para Marte? Porque Marte, diferente aqui do planeta Terra, que tem essas diversas camadas, Marte é uma bolona só, entendeu? Não tem essas diversas camadas aqui, Marte. Ela é uma bolona só. E aí, por ser só uma bolona, por exemplo, né? O que importa saber que não tem lava lá no meio de Marte, né? Importa saber que os continentes lá, se tiver continente lá em Marte, né? Eles estão todos parados, né? Lá não tem vulcão, né? Eles não tá tendo essa dinâmica, né? Não tá tendo essa interação entre os aspectos não vivos lá daquele continente. E se tá tendo essa interação, será que lá tem ser vivo? Né? Começa a ter essa questão, né? Porque para ter vida na Terra, primeiro tem que ter coisas não vivas que garantem nossa vida na Terra, né? Como, por exemplo, tem que ter água, tem que ter luz do sol, tem que ter diversas coisas aí que estão relacionadas, tem que ter uma temperatura agradável, né? E a nossa temperatura agradável aqui na Terra, para suportar a vida, muita dessa temperatura vem da, dessa temperatura extremamente alta que tem aqui no manto terrestre. Olha que doido que é isso, né? Então, estudar geologia, né? Que é o estudo das rochas, é extremamente importante quando a gente vai falar sobre viagem espacial, interespacial, colonizar outro planeta e etc. Né? Mas, enfim, né, vou falar aqui sobre o encontro divergente, que isso está acontecendo, tá? As placas tectônicas, a deriva continental que chama, né, que é esse movimento aí das placas, a deriva continental ela acontece a todo momento, inclusive nesse momento a América está se distanciando da África e se chocando lá com a placa de Nazca. E aí as cordilheiras dos Andes estão aumentando um pouquinho. Só que é tão pouquinho por dia que nem conta, sabe? Por dia é muito pouco. Mas aí por ano, por 10 anos, 20 anos, a gente consegue perceber a diferença. E se a gente coloca numa questão de diversos anos, ainda de milhões de anos, bilhões de anos, aí você consegue ter uma cordilheira de 2.000 metros de altura, né? Olha que louco, de novo, né? Mas isso está acontecendo. Sobre o encontro divergente, né? Isso que acontece lá na África do Sul, lá na África, isso está acontecendo. Ó, isso aqui é uma foto. Essa primeira imagem aqui é uma foto dessa região. Eu não sei de onde dessa região, né? Mas lá no Quênia tá tendo um encontro de placas tectônicas que estão se distanciando. E as placas tectônicas se distanciando, o que vai acontecer? Elas vão levar tudo que tem em cima delas para se distanciar também, né? E né, os especialistas aí, né, os geólogos, conseguiram chegar no resultado que daqui uns anos não, daqui bilhões de anos, milhões de anos, a África ela vai ter essa aparência aqui, olha, porque passa uma placa tectônica bem aqui no meio que vai conseguir separar essa região aqui da África dessa outra região aqui da África. Olha que doido isso. A gente pode perceber voltar aqui, olha. Não, se tá tão de placa tectônica não tá tão certo assim, tão correto, né? Mas deixa eu achar aqui um, peraí. Que é o mapa de placas tectônicas. Ó, placas tectônicas.
na África. Poxa. Meu Deus, onde que eu entrei? Como que eu vim para aqui? Na África. Aí, um segundinho. Meu Deus do céu. Placa tectônica Quênia. E olha que interessante que é. Olha imagens desse lugar. Então, né, igual eu mostrei aqui naquela hora, essas placas aqui, ó, tem uma. Nossa, deixa esse caminhão passar, só um segundo. Tem um caminhão extremamente barulhento passando aqui na rua. Você tá conseguindo ouvir? Não. Ah, tá passando um caminhão, que eu moro aqui na avenida aqui, e aí passa uns caminhões muito barulhentos, mano, tá louco? Mas enfim, ó, tem essa placa tectônica então, que tá se separando, e olha que louco que são essas imagens, né? Porque isso tá realmente acontecendo, ó, tá separando, né? Uma parte da África aqui vai ficar, e a outra parte vai embora. Isso é extremamente doido. Se você quiser pesquisar, né, é só se inscrever aí no Google, sei lá, placa tectônica África, ou ruptura de placas tectônicas, alguma coisa do tipo, e vai pesquisando aí, se você quiser conversar sobre, mandar mensagem pra gente conversar. É realmente bem interessante. Tem um monte de filme que fala sobre essas coisas. Agora que o encontro transformante de placa tectônica é quando as placas elas simplesmente não nem se distanciam, nem batem uma com a outra, né? Mas quando elas fazem, elas deslizam uma sobre as outras, né? E sobre as placas transformantes, a gente consegue lembrar do filme San Andreas. Já assistiu esse filme? San Andreas? A falha de San Andreas, algo assim? Eu já assisti com a minha mãe uma vez. Você lembra do que esse filme fala? Lá em San Andreas, tava falando da falha que aconteceu nas placas tectônicas. E teve um terremoto no meio do filme. Isso aí é extremamente interessante, né, que acontece, né? Porque lá tem esse encontro, as placas tectônicas elas se mexem ali, né? E aí vai acontecer de causar todo esse terremoto, tsunami e diversas outras coisas que lá em San Andreas, aqui ó, falha de San Andreas, lá é uma coisa real, né? E ela pode acontecer a qualquer momento, né? Nesse mesmo momento que a gente está conversando aqui agora, pode acontecer. Aqui, ó, olha que interessante que é essa imagem que eu estava procurando. Olha que legal. Quando as placas tectônicas elas se mexem aqui, né, elas deslizam aqui, né, umas sobre as outras, né, nesse sentido assim, elas vão causando algumas deformações na paisagem do lugar. Né? Como, por exemplo, aqui nessa. Você consegue perceber que tem aqui, olha, nessa parte aqui é reto, tudo reto, aqui também é tudo reto, e bem aqui onde elas estão se chocando, ela tem algumas montanhas aqui, né, ou alguns morros, né, não sei a altura disso, mas você consegue perceber que elas estão deformadas de uma forma que cada uma está indo para um sentido. Olha que interessante. Essas aqui, olha, essas daqui parece que elas estão vindo aqui na nossa direção, e essas aqui parece que elas estão indo na outra direção, né, para longe da gente. Olha que legal, né? Isso quer dizer então que essa placa tectônica ela tá vindo para cá e a outra tá indo para lá. Isso é extremamente Legal. meu, é muito legal mesmo isso. Parando pra pensar, isso é muito doido. Ó, essa outra imagem aqui, olha. Você consegue perceber claramente, né, aqui, ó, todo esse deserto, né, não tem nenhum relevo aqui, aqui também não tem nenhum relevo, mas só nessa região aqui tem bastante relevo ainda, tem bastante mudança aí na paisagem. Mas enfim, agora eu queria mostrar o que é a dorsal, opa, o que é a dorsal mesoatlântica, né? Que é a placa sul-americana, ela e a placa africana, elas estão se distanciando então, né? E o que preenche, né? O que acontece no meio, né? Porque já que uma tá vindo para cá e uma tá vindo para cá, o que fica aqui no meio? E aí? Ah, Né? aí me pegou, não sei. Essa região aqui é uma região de produção de massa de placa tectônica. Olha que doido que é isso.
Então, ó, como, imagina, né, a placa tectônica ela nasce, tá, entre aspas, ela nasce aqui nessa região e ela começa já a ser empurrada para cá, né, em direção aí do Brasil, né? Só que quando chega aqui nessa parte aqui da América do Sul, essa parte aqui está indo para cima, ela não está sendo reciclada, ela está indo para cima. Então tudo que é feito aqui é empurrado nesse sentido e chega aqui e vai para cima. Olha que doido, que é isso? Olha que doido. E eu queria mostrar para você no Google Maps a dorsal mesoatlântica. Ela chama dorsal mesoatlântica, tá? Porque meso significa meio e atlântica significa Oceano Atlântico, né? Ó, peraí. Nossa, o que será que essa imagem? O que será que essa imagem nos mostra? Não sei o que é isso. Mas olha que interessante. Se a gente pega no mapa, né, para ver no planeta Terra, né? E, Caio, lembra, tá, que toda vez que a gente está conversando aqui, eu consigo entrar no mapa e te mostrar as coisas que estão acontecendo, tá? Então, olha que interessante, né? Essas coisas elas acontecem de verdade. E se a gente for pesquisando, se a gente for atrás aí desse conhecimento, né, a gente consegue chegar em alguma coisa. Mas ó, olha que interessante aqui, ó. Você consegue perceber que tem tipo um risco aqui, ó, uma ranhura aqui? Nossa, verdade! Dá pra perceber, né? Então, Aham. é doido. E não é a única, tá? Tem mais. Que a gente consegue perceber. Não, aqui também tem, ó. Se a gente for olhando ao longo do mapa aqui, ó. Aqui, ó. O que que é isso aqui? Essa parte aqui, ó. É placa tectônica, encontro de placa tectônica. Tá vendo? Ó, por que que teria essa região mais preta aqui, né, mais escura aqui do mapa? Né, o que que tá acontecendo, né? Isso é tudo encontro de placa tectônica, que inclusive encontro de placas tectônicas tem um monte de ilha pequenininha, né? Por quê? Porque quando elas vão batendo, uma vai subindo e a outra vai baixando, né? Conforme uma vai subindo, ela vai conseguindo sair do mar, né? Ela para de ficar submersa ali no oceano e ela consegue então despontar, né? Ela aparece ali e a gente chama de ilha, né? A pontinha ali dessa montanha a gente chama de ilha. Interessante, né? Interessantíssimo. Deixa eu só voltar aqui para a dorsal mesoatlântica, que tem mais alguma coisinha que eu queria falar sobre ela. É, que isso aqui é uma cadeia de montanha gigantesca, tá? A dorsal mesoatlântica é uma cadeia de montanhas. Por quê? Porque conforme elas vão se distanciando. Deixa eu ver se eu dá para voltar no mapa aqui, alguma coisa. Dá para ver algo aqui, será? Não. Mas conforme. Opa, tem alguma coisa aqui. Meu Deus, olha o tamanho desse lugar. Qual que é a chance de ter um terremoto? Vamos só ver aqui esse lugar. Peraí. Agora tô interessado. Olha que interessante, então. Ó. Esse lugar. Será que isso é um cemitério? Alguém morreu e está enterrado aqui? E a gente ocasionalmente entrou nesse lugar? Vixe, que louco. E aqui é um lugar extremamente triste. Meu Deus. Meu Deus. Mas olha que interessante. Como, né, meu Deus, que louco mesmo. Como esses dois lugares eles estão se distanciando, começa a sair lava. Aqui embaixo tá, vai lava e lava. Quando ela entra em contato com a água, você sabe que ela vira rocha, né? A gente já conversou sobre isso em alguns encontros passados aí, quando a gente falou sobre as rochas ígneas. Você lembra disso? Sim. E tem três tipos de sedimentos, né? Tem as metamórficas, as ígneas e as sedimentares, de rochas, na verdade. E aí as rochas ígneas, elas são formadas a partir do contato da lava do vulcão com a água. E como sai lava aqui nessa região da dorsal mesoatlântica, que ela entra direto com o oceano, vai formando rocha. Vai formando rocha e esse monte de rocha vai formando essa cordilheira que a gente tem aqui, essa cadeia de montanha dentro do oceano, que vai ter um monte de ilha. Aqui então, se a gente for pegando e for chegando perto, por isso que eu peguei o carinha do Google Maps aqui. Ó, tá vendo? Aqui apareceu algum lugar pra gente colocar, ó. Vamos ver o que que é. Pode ser que é um. Opa! Pode ser que seja só, sei lá, alguém em um barco que tirou uma foto e postou, ou realmente tem, sei lá, um. Meu Deus, não tá indo. Não estou conseguindo colocar o meu Google Maps aqui nesse lugar.
Parei de tentar. Mas enfim, né? Você conseguiu perceber, né? Que eu mostrei agora aquele outro lugar ali, mas eu queria ir em outro agora só para provar meu ponto. Aqui, peraí. Meu Deus, por que não vai? Aí minha aula fica com falhas, né? Não, Google Maps, por favor. Vou voltar aqui na Cat Hill aqui, então, que ela parece mais simpática com a nossa aula, né? A gente já colocou num lugar. Mas, ó, você viu que interessante? Esse lugar aqui, então, ó, é cheio de rocha metamórfica, esse lugar, nessas rochas pretas aqui, que vieram, então, lá de baixo do oceano, foram subindo ao longo do tempo, até que elas despontaram, né? Aparecem aqui como uma ilha. E com certeza, se a gente for procurando por aqui, terão outras ilhas, tá? Nesse lugar. Só que não cabe, né? A gente ficar procurando aqui agora na aula, porque faltam 20 minutos mais ou menos para a gente acabar. E ainda tem um montão de slide para mostrar. Mas confesso que é extremamente interessante. Aqui, olha. Ó, meu Deus, olha esse lugar. Aqui tem até uma cidade aqui. Qual será que é o nome desse lugar? Olha que interessante, tem gente que mora nessa ilha, Caio. Olha o tamanho, nem aparece no mapa, e tem gente que mora. Não é possível, deve ser uma falha no Google Maps, não é possível. Olha isso, aqui não, nem tem lugar aqui. Mas enfim, né? Vou voltar aqui agora. Opa, vou voltar aqui nos slides, né? Ah, tem as placas. Nossa, fiquei até empolgado agora. Aí eu ia falar pra você assistir esse vídeo, né? Esse filme, né? Você já assistiu, então de por que fala de novo. E agora o capítulo 25, né? Olha só. Fiquei até agora para acabar o que a gente tinha para falar no encontro anterior, né? Ah, não, na verdade não acabou ainda, né? É o capítulo 25, eles estão falando lá sobre colocar a piroxina, né, que é o algodão pólvora, que é o que vai fazer a explosão lá do canhão, colocar tudo lá embaixo para fazer a explosão e conseguir ejetar o projétil para fora do planeta Terra. E aí tem escrito aqui, né? Havia nisto sérios perigos, né? Que maiores se tornavam pela negligência e leviandade habitual dos americanos. Haja vista o que sucedeu durante a Guerra Federal. Ninguém se incomodava a tirar o charuto da boca para carregar uma bomba. E qual que é o problema de carregar uma bomba segurando um charuto? Alô? Oi, não tava abrindo o microfone. Mas qual que é o problema de carregar uma bomba aí, né, com um charutão pegando fogo na boca? Por causa do fogo. E sem querer pode acabar acionando a bomba e matar o cara. Pode acabar acionando a bomba, né, e matar o cara, né? Olha que louco isso, né? Então, tem alguns produtos que eles vão vir a pegar fogo. Olha que interessante que é isso, né? Tem alguns produtos, são os produtos perigosos, né? Que eles são altamente inflamáveis, né? Inflamáveis é quando eles pegam fogo muito rápido, é muito fácil, na verdade. E algumas coisinhas aí, então a gente tem que tomar cuidado, né? Como por exemplo, gás de cozinha em casa, né? Se o gás de cozinha você esquece lá o gás, o fogão aceso não, ligado, né? Soltando gás, e sai de perto e sai de perto, qual que é a recomendação? A recomendação é que você nem, né, se sua casa tem um monte de gás por aí, né, tá fedendo, gás de cozinha assim, você não pode nem apertar a tomada para acender a luz, porque isso vai gerar alguma energia e essa energia pode vir a queimar esse gás. Então tem esses produtos que a gente realmente precisa tomar muito cuidado, tá? Quando você vai num posto de gasolina, você não pode fazer o que você quiser no posto de gasolina, porque lá tem gasolina, que é extremamente inflamável. E se você entra fumando lá, de repente, a temperatura ali do cigarro, ou se cair alguma faísca no chão, pegar em gasolina, tudo pode explodir. Olha que louco que é isso. Né? Mas enfim, vou passar para o próximo capítulo já, né, que foi rapidíssimo. Esse, para falar, esse aqui eu já fiz, esse aqui já é do próximo, que seria desse encontro, tá? Capítulo 26, né, chegou a hora de lançar o projétil, então o pessoal eles iam lançar o projétil e tal, muita gente foi para Tampa Town, né, para ver esse lançamento desse projétil. Muitas pessoas foram para lá, eles até falam lá no livro, né, que eles criaram uma outra cidade
por conta da quantidade de pessoas que foram, né, na verdade, lá para Tampa, que não cabiam só nessa cidade, etc. E aí eles entraram e eles foram lançados, tá? A partir da queima aí desse combustível, eles foram lançados. E nesse capítulo eu não achei nada que a gente pode destacar e falar de ciência que a gente ainda não conversou, tá bom? Então por isso que ele foi assim tão pequenininho para conversar sobre ele. Parece que tudo a gente já conversou. Agora o capítulo 27. Peraí, rapidinho. Aqui, ó. Aquele imenso penacho de fogo viu-se a 100 milhas de distância do mar, tanto no Atlântico como no Golfo, e mais de um capitão de navio notou no diário de bordo a aparição daquele gigantesco meteoro. E aí fica a pergunta: o que é um meteoro? É uma rocha que ela cai e durante a combustão da atmosfera começa a pegar fogo, cai e destrói uma parte de onde caiu. Mas o meteoro necessariamente ele tem que cair em algum lugar na Terra? Não. O meteoro, ó, olha que interessante, né? Um meteoro, a gente pode chamar o meteoro também de estrela cadente. Tá? Então quando a gente fala, eu vi uma estrela cadente e era tão linda. Você pode falar também, eu vi um meteoro e era bonitão também, né? Que tem o mesmo sentido você falar uma coisa ou outra, né? Então o que é um meteoro, né? Ele é um objeto, né? Ele é um corpo celeste que porventura, por conta do ciclo aí dele, ele entrou na atmosfera terrestre e a gente consegue vê-lo, né? Como por exemplo esse meteoro aqui que entrou na atmosfera em cima do Rio Grande do Sul 4 dias atrás, tá? A data aqui, ó, no dia 22/11, né? Você pode ver lá embaixo, lá, né? Ali, ó, tá 2021, 11, 22, né? No dia 22/11, então, que hoje é dia 25, né? 4 dias atrás entrou esse meteoro na atmosfera terrestre lá perto do Rio Grande do Sul. Ele estava com uma alta velocidade altíssima, na verdade, que por conta dessa velocidade altíssima, ele entrou em contato com os gases da atmosfera, entrou em atrito com esses gases da atmosfera e aí fez uma coloração esverdeada nele. Mas bonitão e tal, né? O povo todo ficou achando lindo, né? Não, na verdade ninguém achou lindo porque ninguém viu, né? Porque ele apareceu por 0,2 segundos só. E aí eu queria mostrar para você o vídeo desse meteoro chegando no Rio Grande do Sul. Deixa eu só ver, talvez tenha algum anúncio. Vai ter um anúncio aqui do Michel Teló. Nossa, tem que esperar 20 minutos, 20 segundos. Peraí. Tá acabando. Aqui, ó, esse aqui é um vídeo do meteoro, do meteoro passando aí no Rio Grande do Sul. Olha que bonitão que é. E dá pra perceber que foi uma coloração bem esverdeada, né? É. Olha que doido, meu. Enfim, né? Daí tinha esse observatório ali no Rio Grande do Sul, né? Que tava olhando, Tava olhando não, né? Que tava observando ali o céu, até que passou ali, né? Eles viram e foi bonitão e tal, a gente conseguiu ver. Daí aqui tem mais algumas informações a respeito. Se você quiser ver, se você quiser ler mais, se você pesquisar depois, vir no Google e só escrever, por exemplo, meteoro. Opa, meteoro, e aí você clica em notícias. E aí vai ter um monte de. Ó, é esse mesmo meteoro aqui, né? Ó, tem diversas coisas aqui que já vai mostrar o que está acontecendo e tal. Ó, câmeras registram passagem de meteoro em 3 estados no Brasil. Então realmente passa bastante meteoro, bastante estrela cadente todos os dias aí no nosso planeta, né? Na nossa atmosfera. E se alguém falar, né? Ai, nossa, um meteoro vai colidir com a Terra. Você não precisa ficar com tanto medo assim, né? Porque possivelmente é só ele vai passar e ir embora sem acontecer nada, né? E aqui, né? Essa parte aqui do capítulo 26 fala. Capítulo 26 ou 27? 27, né? Fala, né? Opa. 300.000 pessoas ficaram por alguns momentos surdas e como que tocadas de estupor, né?
sem falar dos problemas ambientais que fala nesse capítulo, eu queria destacar a parte das pessoas terem ficado surdas, né? Mas vou usar a pessoa ter ficado cega, tá bom? Que funciona basicamente da mesma maneira aí, né? Você sabe o que é nosso sistema nervoso? Eu sei, mas eu não sei explicar. Tipo, é, ele. Nossa, eu tava confundindo com outra coisa, mas tipo, ele tá em grande parte do corpo, ele tá em quase todo lugar no corpo. O nosso sistema nervoso é um conjunto de órgãos que a gente tem que eles vão atuar para a gente conseguir sentir o mundo ao nosso redor. Sentir e interpretar o mundo ao nosso redor, né? Então, a partir de algum estímulo ambiental, a gente vai perceber esse estímulo, daí esse estímulo ele vai ser levado até o nosso cérebro, onde ele vai ser interpretado e a gente vai entender o que está acontecendo. Daí o nosso cérebro vai mandar para os nossos músculos o que a gente vai fazer em relação a isso. Como, por exemplo, você está andando aqui, tranquilão, e aí você pisa numa pedra. Sem pensar, você tira o pé dessa pedra. E grita ai ainda, né? Você tira o pé dessa pedra sem pensar. Você não pensa, nossa, meu pé está doendo, vou tirar o meu pé dessa pedra, portanto. Você não faz isso, né? Você tem esse estímulo ambiental, que é você pisar nessa pedra, e aí a informação da pisei na pedra é levada até o seu cérebro, daí você tira o pé da pedra sem você perceber. Por quê? Porque o seu cérebro manda a informação para os seus músculos ali da perna para tirar o pé dali rapidamente. Olha que interessante. Que é isso. Que interessante que é isso, né? Na verdade, essas informações não são nem interpretadas no cérebro, tá? Algumas informações assim de reflexo, elas são interpretadas na coluna mesmo, tá? Na espinha. Mas o nosso olho, né? Como que o nosso olho ele vai funcionar? Você tem aqui um estímulo ambiental, né? Que é como, por exemplo, você vê uma árvore ali, né? Essa imagem da árvore, os raios luminosos aqui da árvore, eles vêm em direção do nosso olho, daí ele passa, né, pela córnea, pela pupila, pela íris, passa por tudo, pelo cristalino, né, que é esse músculo aqui, e ele vai chegar na retina, tá? A retina é uma camada de células sensíveis que a gente tem no fundo do olho, que vão sentir, que vão perceber a luz. E ao perceber a luz, a retina ela fica excitada. As células que tem ali na retina, que são os cones e os bastonetes, eles vão ficar excitados. E ao ficar excitados, vai desencadear um monte de coisa química aí que vai levar a informação para o nosso cérebro vir uma árvore. E aí o nosso cérebro vai interpretar essa imagem, né, o que é essa imagem aí, e aí ele vai te dar um comando do que você tem que fazer em relação a isso. Você conseguiu entender? Sim. Tá. E essas pessoas aqui, olha, do livro, né? Elas ficaram aí surdas por um momento, por quê, né? Porque a partir do estímulo ambiental, esse barulhão aí que deu, né? O som entrou pelo ouvido deles, né? Passou pelo tímpano, pelos ossos da nossa audição ali. E aí a informação foi interpretada pelas células que a gente tem dentro do ouvido, né? Essa informação foi interpretada e foi levada até o cérebro. Aí o cérebro interpretou de um jeito, só que tava um barulho tão alto que tava até difícil interpretar o que estava acontecendo. Que a pessoa fica até zonza, tonta por um momento, sabe? Olha que interessante que é isso, né? Mas você tem alguma dúvida sobre isso? Não. Tá. Nossa, nenhuma dúvida. Que menino inteligente. E agora vou pra contar aqui sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? A gente tem aqui então dois sistemas nervosos, tá? Tem o periférico, que é esse que vai sentir as coisas do meio ambiente, como por exemplo, o seu dedão aqui, você tá andando aqui, daí você rela no espinho, o seu sistema nervoso vai sentir, o periférico vai sentir essa dor, e por meio desses nervos aqui, né, que são essa parte azul aqui, vai levar até o cérebro ou o nossa medula, ou seja, sistema nervoso central, para interpretar e a partir disso a gente saber o que a gente vai fazer, né? Ou seja, o sistema nervoso periférico ele vai estar em contato com o meio ambiente para sentir os estímulos do meio ambiente e o sistema nervoso central ele vai interpretar o que está acontecendo para dar o comando para o sistema nervoso periférico agir. Entendeu? Sim. E
Agora o nosso último capítulo aqui do livro, tá faltando pouquíssimo tempo para acabar a aula, mas vai dar tempo que a gente já conversou um pouquinho sobre o que é estar em órbita, né? Mas, então, né, no final do livro, lá, né, no finalzinho do livro, chegou um observatório lá, né, conseguiu olhar para a Lua e perceber que simplesmente, né, o projétil, aqui no terceiro parágrafo, o projétil não deu no alvo, né, passou-lhe ao lado, mas todavia bastante próximo para ficar retido pela atração lunar. Chegando ali, transformou-se o movimento retilíneo em movimento circular e atualmente percorre uma órbita em volta da Lua, ou seja, né, virou um satélite da Lua. E aí, o que é entrar em órbita? É quando é afetado pela gravidade e fica girando em torno do objeto. Exatamente isso. Quando é afetado pela gravidade quando um corpo celeste aí ele é afetado pela gravidade de outro corpo celeste maior que ele, e aí ele fica girando ali em torno dele, né? Como por exemplo a Terra, né? A Terra tem uma órbita em volta do Sol. Olha que interessante, né? Ou seja, então, né, os cometas, eles também têm órbita, tá? Eu queria dizer isso, né? Ontem, na hora que eu tava montando essa aula, eu pensei em dizer, né, que às vezes o povo acha que os cometas, eles ficam vagando por aí de qualquer forma. Não, né? Eles não estão vagando por aí de qualquer forma. Eles estão em órbita em relação a alguma coisa bem maior que eles ali no espaço, tá? E qual é a relação de um cometa com os dinossauros, né? Muito interessante. Qual que é a relação de um cometa com os dinossauros? O cometa extinguiu os dinossauros. Aquela grande extinção dos dinossauros aí, né? Que bateu há 65 milhões de anos atrás aqui na Terra e acabou por extinguir os dinossauros. Mas, como você pode ler aqui no slide, né? A missão DART, né? Como é a primeira tentativa da NASA de alterar a órbita de um asteroide, né? Se a NASA existisse há 65 milhões de anos atrás, possivelmente eles teriam conseguido desviar a rota desse asteroide, tá? Porque estão fazendo testes sobre isso. Se você quiser ler essa. Vou até deixar aqui no bate-papo, se você quiser ler essa notícia aqui, né? Olha que interessante. Então a NASA fez esse DART, né? Que é essa bomba que a NASA vai jogar ali em um asteroide. Eles vão chegar nesse asteroide Didymos aqui, de Dimorphos, na verdade, né? Que ele tem essa órbitazinha dele aqui. E quando ele chegar aqui nesse lugar, o que vai acontecer? É para essa nave DART bater nele. E ao bater nele, vai desviar a órbita desse asteroide. E qual que é o intuito de fazer isso? Caso algum asteroide entre em rota de bater com a Terra, a NASA vai saber e vai conseguir jogar lá alguma bomba, alguma coisinha ali para conseguir desviar a rota desse asteroide para ele não mais bater na nossa Terra, né? Olha que loucura o que a gente precisa pensar nos dias de hoje, né? E se os dinossauros tivessem pensado sobre, seria até interessante para a sobrevivência deles, né? Mas vou acabar o nosso clube do livro aqui. Queria te perguntar se você gostou do livro, Caio. Eu gostei. Bem legal de ler, saber a história, etc. Eu achei ele bem interessante também. É que tive ideia de fazer esse clube do livro porque eu gosto bastante de ler. Sempre gostei bastante de ler assim e tal. E agora, querendo ser professor, queria conseguir relacionar, né, os livros, né, de literatura com. Deixa eu só fechar essas pastas que eu tô com. Eu queria conseguir relacionar, né, os livros de literatura com o ensino de ciência, né? E aí eu queria, né, trazer aqui um livro. Você lê o livro, né? Vocês, né, no caso, que era para ter mais gente junto, né? Pessoas lerem e a partir dele eu conseguir, né, algum plano de fundo para gente debater algumas coisas. E aí eu estou participando desse programa de formação de professores. Eu queria te agradecer de verdade, foi muito legal você ter vindo até o final, foi muito bom. Vou lembrar disso para sempre, né? Muito interessante. Eu vou
eu quero seguir essa área, né? Quero pesquisar nessa área de como estudar literatura no ensino, de não sei o quê. Né? Eu gosto bastante e por isso, né, eu queria te falar, né? O que que você achou dos encontros do clube? Eu achei interessante, eu gostei de participar, ter alguma coisa diferente para fazer e ler alguns livros também. Como assim ter alguma coisa diferente para fazer? Porque, tipo, é uma rotina. Eu acordo, faço aula, e depois eu almoço, e depois eu ligo, eu vou brincar, depois eu vou jogar algum jogo. Aí, tipo, ter alguma coisa diferente pra fazer era legal. É legal, né? Ah, que interessante. Eu não tinha pensado não tinha pensado nisso, na verdade, de ser algo que quebra a rotina, né? Entrar num clube do livro. Mas, enfim, vou parar a gravação aqui. Vocês, bilhões de pessoas que estão assistindo isso no YouTube, muito obrigado por ter assistido isso. Vou parar, vou interromper a gravação. Agora, tchau, YouTube. Né? Tô virando youtuber, percebo.